Amém. Gente, há algum tempo, há bastante tempo, eu já ouço um discurso e uma aplicação de mensagem no sentido de que a gente vive já há bastante tempo numa geração, já não é nem a primeira talvez, que tem problema com a palavra compromisso. É uma geração descomprometida, é uma geração conhecida como a geração do descartável, a geração das últimas décadas, ou as últimas gerações. Uma geração que quer grandes realizações, mas não está disposta a pagar o preço que elas exigem. É uma geração que muitas vezes quer ser saudável, quer ser sarada, mas não está disposto, por exemplo, a pagar o preço da academia e o preço de se abster de certos alimentos, de certos tipos de comida. Esses dias agora, pela primeira vez na minha vida, com 42 anos, eu fui fazer uma dieta. Entrei numa dieta que uma nutricionista passou para a gente lá em casa. E aí, enfim, perdi já uns 4 quilos aí em 2 semanas. E aí um irmão perguntou para mim, pô, Jonas, você emagreceu, hein, cara? Assovios para depois, menos. Pô, já percebi que você emagreceu, cara, o que você está fazendo? Aí eu falei, pô, bem simples, eu estou passando fome. Então, não tem outro caminho. Mas como é que é isso? Você passa fome que horas? Pô, praticamente o tempo todo. Mas que hora é pior? Pô, de noite eu vou dormir passando fome. Então, assim, não tem outro jeito. Você tem um propósito de ter uma vida saudável, você tem que pagar algum preço, você tem que estar comprometido com a sua própria saúde. E comer seu último carboidrato às 4 da tarde. E de noite só botar mato e carne para dentro. Esse negócio não é fácil. E a gente vive numa relação de querer muitas coisas legais, de saber o que é bom, de saber o que é melhor, mas muitas vezes não está disposto a pagar o preço para ter isso, não é? Por exemplo, uma outra coisa, todo mundo é ponto pacífico, né? Que relacionamento é uma coisa maravilhosa. Deus fez homem e mulher, não é bom que o homem esteja só, amém? Não é bom que a mulher também esteja só, não é bom que ninguém fique só, é bom que todo mundo se arranje. Mas muita gente hoje foge do compromisso, foge de ter essa relação que o namoro vai exigir. Pô, ficar prestando contas para outro, de onde eu estou, do que eu estou fazendo, ter que estar junto, né, da pessoa, sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque o compromisso exige um preço, há um preço envolvido nisso. E muita gente já foge da ideia do namoro, e outros até da própria ideia de casamento. O casamento, daqui a pouco vem filho, isso aí é um compromisso que eu não estou disposto a assumir agora. Então, as coisas que eram descartáveis, agora a gente vê também já pessoas sendo descartáveis. Eu já não namoro mais, eu fico, eu pego, eu tenho encontro com a pessoa. É diferente, eu não tenho compromisso com a pessoa. Eu não amo, falar que amo é um negócio pesado demais, eu não quero isso, porque eu sou jovem demais para isso. E essa é a cultura em que a gente está vivendo, em que as pessoas usam umas às outras de modo descartável, pelo tempo que interessa a elas, por razões absolutamente egoístas e carnais. Também em relação a conquistas profissionais, todo mundo quer passar no concurso, todo mundo quer ser excelente, quer ser um profissional top, mas pouca gente quer passar um sábado de sol em casa estudando, né? Pouca gente quer passar o feriadão ralando ali, sentado, estudando, focado. E muita gente quer passar horas do dia com o joystick na mão, com a tela do computador na frente, jogando e ocupando todo o seu tempo produtivo com aquilo que não está construindo nada na prática. Enfim, é um problema do nosso tempo. E esse problema da nossa cultura se torna um problema maior ainda quando isso passa a afetar a nossa forma de enxergar o nosso papel no reino de Deus, o nosso papel na igreja, o nosso papel na nossa relação com Deus. Eu gosto muito de pensar que projetos como o Gol, por exemplo, não são uma mera associação, ajuntamento, um clube, uma coisa parecida com isso. Não é isso. O que a gente está fazendo aqui todo sábado à noite? Para que o Gol existe?
A reunião para cultuar a Deus e para adorar já tem domingo. Para que existe Go, existe Up? Só por uma razão. Existe uma missão. E essa missão tem a ver com Go e tem a ver com Up. Up e Go são projetos missionários da base missionária chamada Igreja Oceânica. Amém? Então ninguém está aqui para ser entretido. Está todo mundo aqui, cara, eu quero aprender e me preparar para cumprir a missão. Só que quem já se lançou num projeto sério de cumprir a missão sabe que ela vai demandar de nós um preço, o preço do compromisso. Vai exigir que a gente ande na contramão dessa cultura que se mantém na superfície, que não se engaja, de gente que não quer assumir ministério, de gente que não se compromete com uma geração que está indo para o inferno e todo dia morre gente jovem que está indo para o inferno, porque nunca ouviu falar de Jesus. E outros que já estão vivendo no inferno, mesmo ainda vivos biologicamente. E Deus não me colocou, Ele colocou você na sua sala de aula, colocou você no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, para você ali fazer diferença e cumprir a missão. E muitas vezes você vai argumentar, mas eu não estou preparado, mas eu não tenho coragem. E aí, é nesse sentido que a palavra de Deus tem tudo a ver com essa questão hoje, no sentido de que você nunca vai estar preparado e nunca vai ter coragem, enquanto você não estiver comprometido em amar essas pessoas, em amar o reino de Deus e não estiver comprometido em enxergar o projeto do reino de Deus com olhos menos egoístas e mais altruístas e mais voltados para fora. A igreja é a comunidade dos chamados para fora. Há um tempo atrás, numa palestra de Igreja em Células, o presidente do Ministério Igreja em Células contou o sentido dessa palavra eclésia. Lá no grego, ela na verdade significava, no momento em que Roma tomou posse do império, tomou posse de, enfim, de vários territórios e vários países na época, Roma então passou a destacar um grupo de aproximadamente 300 romanos para viverem em regiões distantes. Então ele convocava um grupo de cidadãos com habilidades diferentes, com conhecimentos diferentes, para implementarem a cultura romana dentro de uma cidade conquistada. Então a cidade tinha lá, 3 mil habitantes, Roma dominou ela, pronto, a gente dominou politicamente. Mas a gente precisa se infiltrar ali, e a gente precisa ensinar a nossa cultura, e a gente precisa fazer diferença, a gente precisa criar uma unidade ali. Eu vou levar então um destacamento populacional romano para aquele lugar ali, para instaurar ali o Império Romano de fato. E esses vão fazer a diferença. E o conceito de igreja é esse: a gente não está aqui para esperar Jesus voltar. A gente não está aqui para ficar se lamuriando pelos nossos próprios pecados e a vida inteira apenas vivendo para confessar pecados e para reconhecer que a gente é ruim, que a gente é pecador. A gente está aqui, segundo a palavra de Deus, para cumprir uma missão, com um propósito muito bem definido por Deus. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. Amém? Isso está muito bem definido pelo Senhor. A gente é chamado a ir lá, onde o reino de Deus está se expandindo, e fazer diferença no lugar onde Deus nos colocou, e implementar ali a cultura do reino, para que as pessoas vejam em nós a referência do projeto do reino de Deus. A história que a gente vai ler, na verdade, esse trecho aqui, muitos já conhecem, mas é a história de Ruth, outros talvez não conheçam. Então, é uma história em que Elimeleque, um judeu de Belém de Judá, que tinha 2 filhos, Malom e Quilion, ele e sua esposa Noemi, num período de fome ali em Belém, se mudam para Moabe. E quando chegam lá em Moabe, em busca de alimento, de construir uma nova vida num país onde não tivesse a fome que o povo judeu estava experimentando naquele momento, ele acaba adoecendo e morre. E diz o texto, resumindo, que os 2 filhos dele
se casam com moabitas, Ruth e Orfa, e os 2 filhos dele também morrem. Não entro em muitos detalhes sobre a morte deles, mas o fato é que agora existe uma sogra com 2 noras viúvas. E aí, gente, seus filhos, então, depois de mortos, deixam aquelas mulheres totalmente desamparadas. Então, Noemi olha para aquelas 2 noras e diz o seguinte para elas: vejam, vocês estão jovens, não têm filhos, vocês têm a possibilidade de conhecerem um companheiro no povo de vocês, em Moabe, e vocês, enfim, sigam a vida de vocês, deixa que eu vou voltar para a minha terra e vou viver a minha viuvez já avançada em dias ali. E aí diz o texto que a Orfa e a Ruth falaram: não, a gente não vai fazer isso. E a Noemi então insiste: não, por favor, não façam isso, não me acompanhem, me deixem ir sozinha. E Orfa, depois da insistência, dá as costas e vai embora, e segue o rumo dela. Mas Ruth diz o seguinte, está lá em Ruth, capítulo 1, verso 15. Noemi aconselhou, dizendo: veja, sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Vejam bem, Ruth era uma gentia, moabita. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não tinha crescido ouvindo falar a respeito de Deus, da lei de Deus, das coisas de Deus. Ela não tinha, em princípio, a priori, compromisso espiritual com Deus. Mas no convívio com Noemi, ela descobre Deus. Ela descobre, através da vida de Noemi, do exemplo da família de Noemi, que esse Deus a quem ela servia era o Deus verdadeiro. E uma vez que ela havia se encontrado com um Deus verdadeiro, não havia mais para onde ela ir. Não havia mais nada com que se comprometer. Não havia compromisso nesta vida maior, mais importante, do que o compromisso com esse Deus da sua sogra, Noemi. Muita gente, muitas vezes, a gente tem esses 2 tipos de situação, que é a situação de alguém como órfã, que está andando com Deus, está andando na igreja, mas dependendo da pressão que esteja sofrendo, até resiste um pouco, mas num dado momento abandona o compromisso. E tem a situação da experiência de verdadeira conversão, a situação em que o mundo pode desabar à volta, que o coração está completamente alicerçado no Evangelho e nas coisas de Deus. Alguém que passa a enxergar todos os níveis de relacionamento com base nesse compromisso. Alguém que vê a relação com a igreja com esse nível de compromisso. A relação que tem com os pais hoje, a partir da lógica e da ótica do compromisso com o reino de Deus. Eu estou na casa que eu estou hoje, eu estou vivendo no lugar que eu estou vivendo hoje, porque eu tenho uma missão aqui. E eu preciso fazer diferença nesse lugar onde Deus me colocou. Eu estou namorando essa pessoa porque esse namoro tem que existir para a glória de Deus. Eu preciso fazer diferença no sentido de ser bênção na vida dessa pessoa. Enfim, todos os relacionamentos são vistos a partir da perspectiva do compromisso maior com Deus.
E o que eu tenho observado é que esse papo, na verdade, de que há uma geração que não tem compromisso, é muito relativo, porque nós, seres humanos, sempre estamos comprometidos, e muito comprometidos. Deus colocou no nosso coração um desejo de fazer justiça e de fazer o que é certo, mas existe também uma força do pecado no nosso coração que nos engana e que nos impele a fazer o que é errado. E nos dá desejo de fazer o que é errado. E muitas vezes a gente está vivendo exatamente esse dilema de qual é o teu compromisso, qual é o meu compromisso. Eu diria, ao invés de dizer que nós vivemos numa geração sem compromisso, não, a gente está numa geração em que todo mundo é comprometido. Alguns são comprometidos com o seu próprio prazer imediato e outros estão comprometidos em se consertar com Deus. E outros estão comprometidos em ter a sua vida redimida, transformada. E outros estão comprometidos em serem instrumentos de Deus na vida do pai, da mãe, do irmão, da irmã e até mesmo do irmão em Cristo na igreja. Amém? Agora, o compromisso, em primeiro lugar, essa história mostra para a gente, envolve sacrifício. Vejam bem, aquelas duas jovens não eram jovens provavelmente desfavorecidas, não eram jovens quaisquer, eram jovens de família que tinham aprendido até mesmo a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus com Noemi, com seus maridos, e elas tinham, na verdade, toda uma vida pela frente. Elas podiam sonhar em se casar, em ter filhos, elas podiam ter muitos sonhos para o seu futuro. Mas Ruth, no caso, entendeu que havia um chamado de Deus para a vida dela. Provavelmente Ruth ainda não sabia o que aconteceria com a vida dela depois. Deus não tinha se revelado para ela nesse sentido. Mas o que acontece é que Ruth estava de tal forma comprometida com Deus, que ela abre mão da sua cultura, da sua cidade, dos seus sonhos e projetos de futuro familiar. E naquele momento ela já não vislumbra mais um novo casamento, não vislumbra mais a ideia de ter filhos, e ela decide sacrificar a sua própria vontade, os seus próprios interesses em prol da sua sogra. Sabe por quê, irmãos? Porque Ruth estava comprometida com Deus da sua sogra. Não há compromisso sem abnegação. Não há compromisso que redunde em experiências verdadeiras e profundas com Deus, se não houver disposição no coração de abrir mão de certas coisas, que muitas vezes podem nos trazer um prazer imediato e um retorno humano e carnal. Como eu falei, alguns exemplos. Você quer fazer diferença dentro de casa? Você tem que abrir mão de certas coisas. Você quer ter um namoro santo? Vai ter que abrir mão de certas coisas. Você quer ser bem-sucedido na sua carreira profissional? Algumas coisas vão ser exigidas. Você quer ser um cristão que dá frutos? Um cristão que brilha como luz no meio das trevas? Um cristão que abençoa a vida daqueles com quem você convive? Um cristão que fala de Jesus, que tem um coração leve, que transborda da presença e da graça de Deus? Há um preço a ser pago. Agora, veja bem, cuidado, tem uma advertência, porque quando a gente fala em pagar o preço, não tem nada a ver com salvação. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Pagar o preço é no sentido de um comprometimento com uma vida que agrada a Deus. Foi nesse sentido que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, dia a dia, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. O que Jesus está falando é que não existe vida com Ele, não existe compromisso verdadeiro com Deus, onde não há abnegação, onde a gente não entrega tudo a Ele, onde a gente não passa
daquele ponto de retorno e fala: Senhor, a minha vida não é mais minha, é tua, tudo que eu faço é para o Senhor. E a gente precisa pensar, será que tudo que você tem feito é para Deus? Às vezes a gente tende, na idade de vocês é muito comum isso, né? Cair numa rotina de estudo, trabalho, estágio, sonhos, projetos, isso é muito bom. E isso tudo foi coisa que Deus te deu a oportunidade de fazer e você deve buscar excelência no que você tem feito. Mas você nem um segundo pode deixar de refletir em quais têm sido as motivações, o que tem te impelido. E orar a Deus falando: Senhor, eu quero fazer diferença onde eu estou, eu quero ser ali um missionário, eu quero estar comprometido em orar por essas pessoas que estão trabalhando comigo, meu chefe, meu professor. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do meu amigo de oração, do meu colega de turma. E eu quero, Senhor, que o Senhor tire da minha vida tudo que pode atrapalhar o canal de comunicação com Ele, que pode impedir que eu seja luz na vida dele. Deus requer, sim, algumas coisas da nossa vida que a gente tem que colocar de lado. A gente tem falado muito sobre oração ultimamente, não é? Uma das coisas que Deus requer de nós em termos de compromisso é compromisso com oração. Eu não estou dizendo que o único compromisso semanal que você tem que ter com oração é sábado, 7 horas. Talvez você tenha sua hora de oração diária com Deus. Mas eu diria, irmãos, que essa é uma pergunta que você deve fazer. Por que eu não estou chegando aqui às 19 horas para orar? Por que eu não estava hoje na reunião de oração do Gol? Isso é o seu coração diante de Deus. Deus, há motivos e o Senhor sabe que são totalmente consistentes para eu não estar pagando o preço de estar aqui orando. Se você vier, você não vai ser salvo porque você veio. Se você se sacrificar, enfim, se abnegar, como Jesus está mandando fazer, você não vai ser salvo por isso. Mas a verdade é que quem de fato foi salvo encara esse tipo de compromisso como privilégio, como bênção. O compromisso de ter um amigo de oração, orar por ele, se preocupar com ele, se derramar diante de Deus, quem sabe chorar por ele em oração diante de Deus. Quem de fato nasceu de novo, quem de fato tem o Espírito Santo, vê isso como bênção, como privilégio. Não vê isso como, eu estou tendo que me sacrificar e cumprir o meu papel de ser luz no meio das trevas, de ser sal, de dar sabor, de dar vida. Como é sacrificante. Não! A luz do Senhor vai irradiar em nós e a gente naturalmente vai transparecer isso. Amém? Então, ore pelo seu amigo de oração, se comprometa com a sua célula. Você tem um chamado diante de Deus e isso vai exigir abnegação. Vai ter hora que você vai estar querendo fazer outra coisa, mas você fala, cara, eu não estava muito afim de estar com aquela pessoa naquele lugar e falar, mas eu vou estar lá, eu vou lá e vou fazer diferença. Então, a abnegação é a primeira palavra aqui de compromisso. A segunda, que o exemplo de Ruth nos dá, é a determinação. Ela então abre mão de tudo por aquele compromisso com a sua sogra. Ela estava determinada, primeiro, a seguir a sua sogra. Não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Onde você for, eu também vou. Eu estou comprometida primeiro com você. É claro que a gente, conhecendo a história toda, sabe que o compromisso com a sogra dela tinha a ver com o compromisso dela com Deus. Muitas vezes, compromissos relacionais nossos existem por causa e fundamentados no compromisso nosso com Deus. Deus não nos chama a ser amigos e próximos só de gente cheirosa, agradável, gente boa, carismática, popular, não. Deus te chama a estar diante de pessoas que a maioria considera chatas, desagradáveis. Mas você, por ter um coração no reino, na obra dele, um coração quebrantado, um coração humilhado diante de Deus, tem misericórdia dessa pessoa, acolhe ela no seu círculo de relacionamento. Você inclui ela, porque você ama. Amém, irmãos? Essa lógica do mundo, da popularidade, não se aplica aos nossos relacionamentos.
Ruth estava determinada, porque ela entendia que Noemi era uma missão que Deus havia dado a ela. É claro que Noemi, sendo do povo de Deus, havia influenciado ela, e ela via Deus na vida de Noemi. Isso cativou ela. O que cativou ela em Noemi foi a presença de Deus. Ela estava determinada a fazer parte do povo de Deus. O teu povo será o meu povo. Noemi, o meu compromisso com você tem a ver com um compromisso que eu tenho com o povo de Deus, com algo maior. Eu não quero, Noemi, essa vidinha que você está falando para eu viver. Você quer o quê? Que eu volte para Moabe, fique lá, arrume um cara e tal, e viva como uma viúva que conseguiu dar a volta por cima? Mas não é isso. Eu sei que o teu Deus é o Deus verdadeiro e a minha vida não tem mais sentido nenhum se eu estiver longe desse Deus, e esse Deus está no meio do povo dele, e é lá que eu quero estar. Amém? Ela estava determinada a isso. Sabe aquela conversa de Daniel? Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel estava determinado a viver para Deus. A viver para Deus. A nossa fé exige de nós essa determinação. Foi essa determinação de fé que fez com que Jesus dissesse: a minha vida ninguém a toma de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso é determinação. Daniel era determinado. Jesus morreu por mim e por você, porque ele estava determinado a cumprir uma missão. E você pode dizer: Jonatas, eu sou exatamente assim. Eu estou determinado a seguir a Deus e a cumprir a missão dele na minha vida, em tudo que eu tenho feito hoje. Eu estou determinado a fazer da minha faculdade um lugar de missão. Eu estou determinado a ser diferente, a agir diferente. Dentro de casa, eu estou determinado a alcançar os meus pais, a expressar para com eles um amor verdadeiro, a ser um filho exemplar, que coopera com a paz dentro de casa, ao invés de ficar criando problema dentro de casa, que amadurece, que passa a enxergar as coisas a partir da luz, da clareza e da verdade revelada por Deus. Ela estava determinada a converter-se ao seu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Não existe outro Deus. Ele é, eu sou, Ele é o Senhor. Ela estava determinada a ir até o fim. Onde você morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu sei quem é o Deus verdadeiro. Eu sei que esse Deus verdadeiro tem uma missão para mim. Essa missão envolve pessoas, e eu estou disposta a ir até o fim nessa missão. Será que a gente pode dizer a mesma coisa? Será que a gente está consciente da determinação que a vida cristã demanda de nós? Irmãos, sem intencionalidade, sem determinação de fé, a gente não dá um passo na nossa caminhada com Deus, a gente não amadurece, a gente não faz a diferença que a gente foi chamado a fazer. Tem que haver determinação, precisa haver intencionalidade, precisa haver propósito, precisa haver decisão, resolução firme. Ninguém se compromete se não tiver determinado a isso. Deus tinha uma obra maravilhosa e tremenda para realizar através da vida de Ruth. E ele realizou essa obra. Mas até que Ruth se tornasse a bisavó do rei Davi, até que Ruth entrasse para a linhagem real de Jesus, até que ela fosse contada na história como uma gentia que experimentou a Deus num nível muito mais profundo do que muitos judeus que estavam debaixo da aliança. Até isso acontecer, irmãos, Ruth expressou muita determinação no coração para ser um instrumento nas mãos de Deus. Sabe o que isso mostra para a gente? Que às vezes você olha assim para você mesmo e diz assim: pô, eu não sou a pessoa que vai fazer essa diferença toda. Eu sou só um moabita, eu sou só um gentio,
Eu sou daquele povo idólatra que é inimigo do povo de Deus. Eu sou uma pessoa toda errada. Eu sou uma pessoa cheia de vícios. Eu sou uma pessoa que vim do mundão todo errado. Eu tenho vergonha de quem eu sou. E é exatamente você, com todas as suas falhas, que de repente Deus vai pensar e vai usar. A partir do momento que você se colocar diante dele, como Ruth se colocou diante dele. Amém? Deus, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não interessa se você não cresceu na igreja, se você não tem muito tempo de convertido, se você tem muita coisa para mudar no seu coração e na sua vida ainda. Para Deus o que interessa é se você hoje está comprometido a se colocar diante dele, a se derramar aos pés dele e a dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É esse compromisso que ele quer que a gente tenha. E uma última característica aqui que o texto mostra para a gente a respeito de compromisso, na verdade, é que o compromisso com Deus sempre redunda em bênção. Compromisso com Deus sempre redunda em bênção. A gente não deve se comprometer com Deus com aquela lógica da barganha, porque eu vou fazer para Deus e me comprometer com Ele, aí Ele obrigatoriamente vai ter que me responder com as bênçãos que eu estou exigindo dele, como muita gente faz, né? A gente é salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, nem mesmo a fé vem de nós, é dom de Deus. Então a Bíblia fala que na nossa salvação só Deus opera, né? Não há imperativos em relação à nossa própria salvação, mas há imperativos em relação à nossa santificação, à nossa consagração e ao cumprimento da nossa missão aqui no mundo. E aí sim, existem imperativos e existem promessas da parte de Deus para quem se comprometeu. O compromisso não é só uma coisa assim, Deus quer que eu pague o preço, que eu dia a dia me negue, tome a cruz e siga. A vida cristã é isso, é autoflagelo, não é só isso não. O que a palavra diz para a gente, Jesus diz o seguinte: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Não tem ninguém que tenha levado um compromisso com Deus a sério e não tenha tido as bênçãos dele derramadas sobre a sua vida. Isso não quer dizer que haverá uma prosperidade material necessariamente, a vida dos apóstolos mostra isso para a gente, mas quer dizer que mesmo que a gente seja lançado na prisão, como Paulo, a gente de dentro da prisão vai escrever assim: alegre-se, outra vez digo alegre-se sempre no Senhor, porque há uma alegria que prisão nenhuma pode tirar do nosso coração. Há uma paz e uma certeza de que há uma recompensa que já é real na minha vida, mesmo que eu não prospere, mesmo que eu não conquiste a minha carreira, mesmo que eu não conquiste a pessoa que eu queria, mas há uma alegria que me supre 100 vezes mais do que tudo que esse mundo pode me oferecer. Há uma alegria e uma bênção, irmãos, que é o próprio Deus vivendo em nós e satisfazendo a nossa alma e nos fazendo gente que, ao invés de ser egoísta e ensimesmada, é capaz de amar, é capaz de se doar. E as pessoas mais saudáveis e mais felizes são aquelas que mais servem, são aquelas que são mais altruístas, são aquelas que o tempo todo estão aqui para ajudar, para servir, para somar, para se doar. E pessoas que vivem ciscando para dentro, como se diz lá no interior, que vivem uma vida ensimesmada, que vivem pensando só nos seus próprios interesses, que vivem uma vida egoísta e autocentrada, acabam em depressão e angústia. Nem todo mundo que está em depressão e angústia é por causa disso, mas todo mundo que vive uma vida autocentrada e egoísta acabam caindo nessa rede. Há promessas da parte de Deus. A igreja de Éfeso, Jesus falou: ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. De Esmirna: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. De Pérgamo: ao vencedor darei do maná escondido.
Tiatira, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Sardes, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Filadélfia, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Laodiceia, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que se comprometeu até o fim. E aquele que se comprometer até o fim, aquele que perseverar até o fim, o que Jesus disse? Esse será salvo. Aquele que estiver comprometido com Deus, vai ser reconhecido diante de Deus e vai ser muito abençoado diante dele. A primeira bênção que Ruth obteve foi a bênção do reconhecimento. Quando ela então volta para Belém, e aí tem o tal do Boaz, que era um primo do marido dela, e era o grande partidão da cidade. E esse grande partidão da cidade, de repente, fazendeiro, muito próspero, tinha todas as possibilidades relacionais, provavelmente o cara mais cobiçado naquela época, daquela região, e ela vai trabalhar para ele. E ela está trabalhando para ele, e aí, no diálogo que ele tem com ela, olha o que Boaz fala sobre ela. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Esse cara, que era o grande partidão da cidade, tem o coração tocado, se sensibiliza em relação à atitude de Ruth, e reconhece e abençoa a vida dela e diz: Ruth, que coração é esse que você tem? Que coração abençoado é esse? Você veio buscar refúgio no lugar certo, diante do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. E ela então, irmãos, sai daquela condição de viúva, de uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva social, e além de obter o reconhecimento social que tudo aquilo trouxe para ela, a gente não deve servir, nem buscar dar frutos por reconhecimento. O reconhecimento foi consequência. Ruth, quando determinou isso no coração, ela não pensou que alguém algum dia reconheceria ela por isso. Ela pensou em termos da aliança que ela já tinha com o Deus de Israel. Mas aí o que acontece? Deus abençoa a vida dela com a reconstrução. Capítulo 4, verso 9, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Manom. Eu assumo, grande partidão da cidade assumiu ela como esposa, dando a ela uma posição de honra, uma posição de bênção. Isso quer dizer para nós, irmãos, que quando a gente toma uma decisão de ter compromisso com Deus e com a obra dele, a gente não consegue ter ideia da repercussão que isso pode ter. Eu e você não temos ideia das consequências terríveis e destrutivas dos nossos próprios pecados. Não temos ideia do mal que os nossos pecados podem fazer às pessoas que estão à nossa volta. Mas é verdade também dizer que nós não temos ideia do alcance que a bênção de Deus pode ter na nossa vida e na vida das pessoas quando a gente decide viver uma vida de compromisso com Deus e com o reino dele. A atitude e a decisão de compromisso, de determinação de fé que você tem hoje com Deus, de você abrir mão de projetos, abrir mão do seu próprio egoísmo, de si mesmo, e se oferecer para Deus e para o reino dele, vai repercutir na vida de pessoas que você sequer imagina. Há uma
onda que vai se expandindo, vidas que você sequer imaginava que um dia seriam alcançadas, tocadas, reconciliadas com Deus, vão experimentar isso. Simplesmente porque observaram a sua vida e viram a sua atitude coerente com o Evangelho e falaram: esse aí é o Deus verdadeiro, eu quero seguir ao Deus dessa pessoa. Ela nunca me falou de Jesus, mas eu olho para a vida dela, para a coerência dela, para a postura dela, e reconheço nessa vida a presença do Deus vivo e todo-poderoso. Irmãos, isso vai acontecer o tempo todo na sua vida, se você, assim como Ruth, tiver se colocado diante do Senhor e tiver entregue a sua vida totalmente ao plano e ao projeto de Deus. Somos chamados a ser um povo comprometido em meio a uma cultura de desprezo ao compromisso. Deus tem nos chamado a nos comprometermos com a edificação da sua igreja e com a evangelização. Então, para isso, a gente precisa, aplicando aqui, primeiro, ter compromisso com a nossa própria abnegação, com a negação daquilo que muitas vezes sempre foi tão central na nossa vida, foi tão importante, mas que diante da missão, diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, cara, eu posso assistir um pouco menos de Netflix. Tem gente que pode estar passando fome, mas não deixa de pagar Netflix. Pode estar passando fome, mas não deixa. Tem compromisso com a internet e com aquilo ali, com a série. Tem que estar em dia com a série. E quando a gente tem compromisso e ama a gente, e ama o reino, e ama o projeto de Deus, do reino de Deus, a gente vê tudo isso como muito pequeno. Não estou dizendo que o Evangelho desafia a gente a ter uma vida que anula prazeres e lazer, não. A gente pode ter essas coisas, mas elas ficam pequenas, ficam em segundo plano. Elas são deixadas para um lugar que, quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo lá. Agora eu tenho foco, eu tenho uma missão. Eu quero me preparar para ela. Tem gente que fala: pô, não estou tendo tempo para minha devocional. Quantos capítulos da sua série você assistiu essa semana? Você não está tendo tempo para a sua devocional? Quanto tempo você passou no Instagram? Compromisso demanda abnegação. Sua vida não vai fazer a diferença que Deus te chamou a fazer se você só vive para si mesmo. Compromisso exige determinação de fé. Orar pelo seu amigo de oração, convidar. Só de você começar a orar sistematicamente por ele, já vai fazer toda a diferença. Quando a gente começa a orar por uma pessoa repetidamente, Deus começa a colocar um amor no nosso coração por aquela pessoa, que é impossível que em algum momento esse amor não fique transparente para ela. Ela vai perceber no modo como você fala para ela, na preocupação que você tem para com ela. Que o seu interesse nela não é proselitista, não é arrastar ela para a sua igreja, não é arrastar ela para a sua religião, mas é que ela tenha um encontro com o Criador dela, com aquele que deu a vida por ela, e ela cercada por esse amor, pela sua atitude para com ela, vai se aproximar naturalmente. É assim que tem acontecido. Talvez eu arriscaria dizer que todos nós que estamos aqui hoje, estamos aqui porque teve gente amando a gente, teve gente orando por nós, teve gente se preocupando com a gente, teve gente arrastando: vamos lá comigo, vamos ouvir a palavra, vamos buscar a Deus. Eu me converti novo, na adolescência, mas eu tive essa experiência de 2 anos antes de eu me converter. Muita gente orou muito por mim, me chamou muito para a igreja, me arrastou para retiro, e meu coração duro. Muito. E durante esse tempo todo, meu coração ficou duro, ignorou todo aquele amor expresso por mim. Mas não teve jeito, chegou um dia que a represa rompeu a represa da graça de Deus, e Ele derramou a sua bênção, a sua vida. Em terceiro lugar, terceira aplicação,
a gente precisa saber que esse compromisso vai sempre redundar em bênção para nós. Deus nos chama a um compromisso que exigirá abnegação e perseverança, mas que sempre resultará em bênçãos. Em bênçãos, veja bem, não bênçãos na nossa própria vida, como se Deus estivesse comprometido em nutrir ainda mais o nosso próprio egoísmo, mas numa bênção que vai ser extensiva à vida de outras pessoas. A vida de Ruth impactou Noemi, o compromisso dela impactou Boaz, o compromisso dela impactou Belém, impactou Israel, impactou a história do povo de Deus, impactou, irmãos, a ponto de ela entrar lá em Mateus 1, se você ler na genealogia de Jesus, do nosso Salvador e do nosso Redentor. Isso mostra que a gente não tem noção do que Deus pode fazer com a vida de alguém comprometido com o reino dele. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor querido, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida e te pedir, Senhor, tem misericórdia, porque reconhecemos que tantas vezes temos vivido tão focados em nossos próprios projetos, em nossos próprios prazeres, em nosso próprio lazer, Senhor, até mesmo a carreira e outras coisas lícitas e boas acabam nos levando a uma atitude de descompromisso com a oração, de descompromisso com a evangelização, Senhor, de frieza na nossa relação contigo, mas eu te peço, Pai, que o Senhor venha com o teu fogo sobre cada um que está aqui essa noite, Senhor, que o Senhor venha com o poder do teu Espírito, produzir em nosso coração um verdadeiro e transformador compromisso com o teu reino, para que o teu reino em nossas vidas seja essa pérola de grande valor, e a gente vai abrir mão de todas as outras pérolas para viver o projeto do teu reino plenamente. E a nossa vida, Senhor, vai ser vivida como luz no meio das trevas. E os homens vão olhar para nós e vão ver a tua glória. É o que te pedimos em teu nome. Faz assim, faz de nós uma verdadeira agência missionária, Senhor. Um lugar que capacita a gente para falar do teu amor e para levar esperança para uma juventude que tem morrido por dentro e por fora, sem te conhecer. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.